Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O Evangelho de hoje, segundo Mateus, capítulo 18 e os versículos de 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, todo o que ligardes na terra seja ligado no céu, e todo o que desligardes na terra seja desligado no céu. Eu vos digo mais isto: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai, que está no céu, o concederá. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. O Evangelho de hoje me instiga a pensar e a imaginar sobre os escândalos que são espalhados na mídia, de forma assim a desvalorizar o pobre e o pequeno. Quando um político ele desvia dinheiro público para seu bel prazer, para sua família, mesmo que seja preso, ele sabe que depois será solto e terá uma vida de prazer com o dinheiro público, certo? Se o policial, federal ou militar tratar ele com ignorância, e poderá até ser despedido do emprego. Se bater um político ou se tratar com ignorância, ou então a mídia escandalizar um político, desmoralizar um político na frente de todos, na mídia, escandalizando, poderá até perder o emprego, perder o contrato, no caso da mídia. A mídia pode ganhar muito em esconder algum delito de algum político ou de algum grande empresário, algum roubo, desvio ou alguma licitação irregular. No caso do pobre, quando ele rouba um celular, rouba um supermercado, quando mata por causa de comida, por causa de dinheiro, ele é muito humilhado na mídia ou na frente de todos. Ele é surrado, ele é maltratado, ele é até torturado, né? Seria um escândalo se fizesse isso com um político. Eu não vou chamar de poderoso, que até os evangelhos dizem que poderoso é Deus. Mas os religiosos de outras religiões dizem que poderoso é Deus, mas acaba se rendendo aos administradores do dinheiro público, que se dizem ser poderosos. Eu não considero os poderosos. Eu considero os administradores do dinheiro público administradores infiéis. Eu considero-os assim. E Jesus Cristo nos diz: quando alguém pecar contra você, chama em particular. Porque não pode escandalizar ninguém por seu pecado. Muitas vezes é culpa da sociedade
é culpa da má educação, é culpa da uma comunidade desorganizada, com uma educação deficiente, uma educação pobre, desorganizada por falta da união da comunidade. A unidade não adota uma união igual à de Jesus Cristo, visão do bem comum de todos. Ela mesmo se desvaloriza e quer valorizar apenas aquele que administra o dinheiro público e que pode organizar essa sociedade. Um dinheiro público que muitas vezes é obrigado a ser pago. Então somos escravos de uma sociedade mal educada. Infelizmente, isso acontece e Jesus está aí e muitos ainda continuam crucificando Jesus Cristo, escandalizando Jesus Cristo por causa da sua conduta em favor dos pobres, com mentiras, com privilégios, com injustiças, e não se une em uma verdadeira comunidade. Eu considero um político, um funcionário do povo, um trabalhador do povo, mas os políticos de hoje ainda não entendem essa coisa. Eles não deviam ser eleitos por uma sociedade que aprovou o desarmamento e que quer aprovar o aborto. Eu valorizo a pessoa do médico que estuda para salvar vidas, a pessoa do professor que se dedica e estuda para educar pessoas. Eu valorizo muito mais o dom de um professor e o dom de um médico. O dom de um padre, de um pastor, aquele que seja fiel à comunidade, realmente fiel, não desviando o dinheiro do dízimo em pró de uma comunidade, em pró da educação religiosa de uma comunidade. Os poderosos não é poderoso. Os funcionários do povo, aqueles que se diz deputado federal, cria leis para tirar a religião da educação. Normas religiosas, normas educativas na educação das pessoas. Hoje vimos muitas pessoas, mas uma educação péssima, desvalorizando seu corpo, desvalorizando a sua moral, não querendo mais aprender e se jogando no mundo das drogas, porque não vê nessa sociedade, uma sociedade que não lhe dispõe de muitas alegrias. Qualquer coisa que se faça ao pobre é escandalizado na frente de todos. Enquanto os administradores do dinheiro público são salvos a sua pele com uma perfeita saúde, com um perfeito conforto em suas casas e moradia e tudo mais. Eu me sinto assim um tanto triste porque continuo crucificando Jesus Cristo como Jesus Cristo mesmo diz. Chegará o tempo que vocês vão chorar, porque eu vou partir desse mundo. Mas a sua alegria voltará. Aquele que aceita o ensinamento de Jesus Cristo para salvar a nossa comunidade, a nossa nação. Vamos à alegria? Vamos ver se a gente consegue seguir os ensinamentos de Jesus Cristo? Quando uma pessoa pratica o mal na sociedade, tipo roubo, um crime, desvio de dinheiro público, ela deve ser chamada a atenção. E se ela não obedecer, os juízes devem decidir de afastá-la do administração do dinheiro público. Totalmente. Mesma coisa é padre e pastores, ministros, todo tipo de autoridade religiosa e autoridade pública. Deve ser afastada dessa função. E deve ser considerada como uma ficha intitulada criminoso. Não é um escândalo, mas esse deve ser colocado à parte para ser educado. Não marginalizado, porque Jesus não quer que marginalize ninguém. Ele quer que as pessoas sejam educadas e as pessoas se convertam, mudem para melhor, para que a nossa sociedade também seja melhor. Não é com espancamento, com escândalos e com torturas que vamos melhorar essa sociedade.
é na educação, tanto daqueles que cometem os crimes, como daqueles que não querem ser em favor à humanidade em Jesus Cristo, uma comunidade. Os homens criam as leis para eles mesmos não quererem cumprir as leis. Os administradores do dinheiro público criam as leis e eles mesmos não cumprem a lei. A lei da Constituição visa a solidariedade e comunidade para todos. Pode até ler. É o 3º capítulo, né, da Constituição. Eu acho que a Constituição devia ser lida, rebatida igual o Pai Nosso, como lê nas famílias, nas igrejas, na educação. Os jovens estão longe de saber o que é uma Constituição. Deviam ser rebatida, igual os 10 mandamentos da lei de Deus. A Constituição. Para eles entenderem que realmente se o administrador do dinheiro público, o funcionário do povo, realmente está cumprindo fielmente o seu dever. Um grande abraço a todos. É isso que Jesus quer para nós. Curta aí, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo Evangelho.